Eu me chamo Gustavo Ribeiro, sou integrante do grupo Tessituras Formativas, que tomou essa iniciativa de estar disponibilizando o curso Metodologias Ativas de Aprendizagem, elaboração de roteiros de estudos em salas sem paredes. Então, dentro dessa macro temática, eu fiquei responsável por estar fazendo a explanação acerca dos tipos de roteiros de estudo. Mas, primeiramente, seria interessante que nós fazêssemos um link, recapitulássemos o conceito de metodologias ativas, haja vista que os roteiros de estudo também são um tipo de metodologia ativa. Então, com a evolução social, tecnológica e pedagógica do fim do século XX, o método tradicional ganhou novos contornos. Abriu-se espaço, então, à construção de novos modelos mais centrados nas experiências e saberes prévios dos estudantes. Então, nesse trecho, um ponto muito importante, quando nos remetemos ao conceito, à configuração de metodologias ativas, é justamente aquela ideia de trazer a experiência e os saberes prévios dos estudantes para dentro da sala de aula. Não adianta de nada, a gente estar inserido no contexto onde as nossas realidades não são vividas. Então, muitos de vocês já devem ter se deparado com aquele dilema do cientista, o cientista louco. Aquele cara muito inteligente, muito famoso e que só ele sabe fazer ciência. E a gente sabe que isso não é verdade. E as metodologias ativas, elas vêm desmitificar isso. Como elas fazem isso? Por meio da inclusão das experiências e dos saberes prévios dos estudantes dentro do contexto escolar. Fazendo isso, os estudantes se sentem inseridos, e têm o prazer de estudar, de fazer ciência, de estar inclusos dentro daquele contexto. Então, as metodologias ativas, elas têm esse principal papel, esse importante papel de incluir o aluno e fazer ele protagonista do seu conhecimento, como o próximo ponto vem falando aqui. Fazer do aluno o protagonista, participando ativamente da sua jornada educativa. Então, a metodologia ativa, as metodologias ativas, elas têm esse papel de instigar o aluno a fazer pesquisa, porque as metodologias ativas, elas fomentam, instigam no aluno aquele desejo, aquela curiosidade de pesquisar, de ir atrás, de problematizar o seu contexto. E isso faz com que o aluno evolua cada vez mais no próprio contexto educacional. Dando continuidade, superando a ideia de aulas expositivas e com pouca interação no processo de ensinar padrão. Então, a gente percebe que, com o passar dos anos, aquele contexto, aquela configuração de ensino tradicional vem sendo quebrado. E isso se dá muito das vezes devido a essas metodologias ativas. Cada vez mais essas metodologias ativas estão sendo incisivas, no que se refere à quebra desse padrão de ensino. Porque cada vez mais elas estão instigando o aluno a debater, a se reunir, a instigar, a procurar, Então, as metodologias ativas, elas são muito interessantes no que se refere à inclusão do aluno no contexto escolar. Então, aqui, essa imagem vai retratar um pouco sobre o que seria, na prática, as metodologias ativas. Então, a metodologia ativa, ela tem o aluno como centro do processo de ensino e aprendizagem. Como eu falei anteriormente, as metodologias ativas, elas instigam o aluno a pesquisar, a problematizar os seus contextos. Então, isso desenvolve no aluno a criticidade, que é muito importante. Outro ponto muito importante é a autonomia que o aluno ele carrega consigo no momento que essas metodologias ativas estão sendo empregadas. A reflexão, o debate, a problematização da realidade, isso é muito importante. Trabalho em equipe, que é outro ponto, que inclusive os roteiros de estudo têm como característica os trabalhos em equipe, a inovação e um ponto muito importante, o professor mediador, facilitador e ativador. Nesse contexto de educação tradicional, nós temos essa ideia de que existe uma hierarquia dentro do contexto educacional, dentro da sala de aula, onde o professor está no topo e os alunos estão submissos. E essa realidade vem sendo quebrada cada vez mais com o emprego dessas metodologias ativas. Então, as metodologias ativas, elas têm o papel de tornar o ensino mais horizontal, mais igualitário, mais homogêneo. Então, nós vamos dar início agora acerca dos tipos de roteiro de estudo, mas, primeiramente, é importante
nós diferenciamos, né, o conceito de sequências didáticas de roteiro de estudo. Mas lá na frente vocês vão entender que são apresentam coisas semelhantes, mas na verdade, as sequências didáticas, na verdade, os roteiros de estudo, nada mais são do que um aprimoramento pedagógico das sequências didáticas. Então vamos lá. As sequências didáticas nada mais são do que propostas metodológicas, igual os roteiros de estudo. São propostas metodológicas que consistem em um conjunto de atividades essas que são ligadas entre si, né, por meio de seminários, de atividades escritas, de dever para casa. Então, as sequências didáticas são propostas metodológicas que consistem em um conjunto de atividades ligadas entre si. E esse conteúdo presente nessas atividades são conteúdos determinados pelo próprio professor. Né? E mais tarde vocês vão ver, quando eu fizer a explicação sobre os tipos de roteiro de estudo, que a configuração do roteiro de estudo ela leva em consideração, às vezes, temáticas escolhidas pelos próprios alunos, né? Levando em consideração o tempo do aluno. Então, a sequência didática, uma outra característica, ela leva em consideração o objetivo do educador. Então, recapitulando, as sequências didáticas são propostas metodológicas que consistem em um conjunto de atividades as quais são ligadas entre si, com conteúdos determinados pelo professor que almeja atingir determinado objetivo para as crianças. Então, as sequências didáticas são basicamente isso. E elas apresentam duração e etapas variáveis, né? Então, é isso que eu havia dito. As sequências didáticas, elas levam o tempo, em consideração o tempo do professor, né? Então, o professor estipula a quantidade de etapas, a quantidade de atividades, né? E não leva em consideração que cada aluno aprende em tempos, em momentos diferentes. Cada aluno tem o seu processo de ensino, de aprendizagem. Então, aqui, como eu havia dito, o ritmo do educador. As sequências didáticas têm essa característica de levar o ritmo do educador em consideração. As sequências didáticas são realizadas em duplas ou grupos, e um ponto muito importante é o produto final. As sequências didáticas apresentam como produto final uma atividade ou uma prova. Né? Então, vocês puderam perceber que, apesar das sequências didáticas serem uma possibilidade interessante para o professor aplicar na sala de aula, contudo, ela ainda carrega consigo aquele conceito de educação tradicional, onde, no final de tudo, apenas uma prova vai avaliar, vai verificar o conhecimento do aluno. E nós sabemos, né, que esse método de avaliação não é um método efetivo, porque muitas das vezes o aluno ele decora, no outro dia ele aplica na prova, passa a prova e ele esquece. Então a prova não é um mecanismo adequado para se verificar alguma coisa sobre o conhecimento do aluno. Então agora nós vamos falar sobre os roteiros de estudo. Nós percebemos que as sequências didáticas é uma metodologia utilizada que consiste em um conjunto de atividades ligadas entre si, que levam em consideração o tempo do professor, né, assuntos, temáticas que ele escolheu. E agora nós vamos contrapor isso, né, falando um pouco sobre os roteiros de estudo, no que consistem os roteiros de estudo. O primeiro ponto muito importante é sobre os conteúdos serem pré-selecionados, muitas das vezes pelos próprios alunos. Mais lá na frente, quando eu vou falar dos tipos de roteiro de estudos, vocês vão perceber que o roteiro temático é um roteiro onde dá a possibilidade do aluno escolher uma temática que ele queira discutir na aula. Uma temática de diversos contextos, seja o contexto da sua localidade, o contexto nacional, o contexto global. E inclui diversos conteúdos, falando de política, de economia, de saúde, educação. Então, nos roteiros de estudo, essa possibilidade é aberta para os alunos de escolherem conteúdos. Muitas das vezes esses conteúdos são pré-selecionados pelos próprios alunos. Outro ponto importante é a formação de grupos. Nas sequências didáticas vocês perceberam que duplas e grupos, e aqui nos roteiros de estudo, apenas grupos. Aluno como protagonista. Isso é importante. Como eu tinha dito, como eu havia dito, né? Nos roteiros de estudo, o aluno ele tem essa autonomia, ele tem esse protagonismo de poder opinar sobre temáticas que ele queira discutir. Então, o aluno ele começa a se destacar dentro da sala de aula
e não apenas ficar submisso pelo professor. Isso porque os roteiros de estudo eles levam em consideração o tempo do estudante, né? Aqui no roteiro de estudo nós percebemos que ele está adaptado, né, para beneficiar diversos tipos de estudantes, porque leva em consideração que cada estudante tem o seu momento, o seu processo de ensino. Todo mundo aprende em determinado tempo, nem todo mundo aprende da mesma forma, da mesma maneira e no mesmo período. Então, os roteiros de estudo eles levam isso em consideração, o tempo do estudante. E um ponto muito importante é o contexto inerente ao aluno, como eu já havia dito, debater temáticas presentes no contexto do aluno, presentes na sua localidade, né, fazendo com que o aluno se sinta à vontade para discutir essas temáticas dentro do contexto educacional. E o produto final, que é uma das diferenças mais visíveis quando nós comparamos sequências didáticas e roteiros de estudo. Nós vimos que nas sequências didáticas, o produto final ele é verificado por meio de provas. E já que no roteiro de estudo, a configuração é totalmente diferente. Né? Nós temos rodas de conversa, onde o professor mediador, que é muito importante frisar, ele não verifica, né, o conhecimento do aluno com provas, mas sim com rodas de conversa. O aluno expõe aquilo que ele entendeu, aquilo que ele aprendeu sobre o conteúdo, e isso mutuamente com os outros colegas. Isso faz com que haja essa troca de conhecimento tanto entre os alunos como com o professor. E isso se torna muito mais favorável para um ensino efetivo. E também é um ponto muito importante o professor avaliar, porque dessa maneira ele vai ter um panorama acerca do aproveitamento dos alunos com os roteiros de estudo. Ele vai perceber individualmente o que cada aluno aprendeu daquele determinado conteúdo. Nas provas, não. O professor vai ter apenas o resultado de alunos que decoraram, muitas das vezes, né? Existem exceções, mas na maioria das vezes os alunos decoram para fazer a prova e no outro dia esquecem. E como eu havia dito, os roteiros de estudo, eles nada mais são do que aprimoramentos pedagógicos. E essa característica do roteiro de estudo, de debate, de discussão, de interação na sala de aula é muito válida. Haja vista que nós vivemos um tempo de alta informatização, de grande globalização, então as informações elas são transpassadas em questão de segundos. Então, na nossa sala de aula, nós percebemos que os alunos, muitas das vezes, eles estão cheios de informações e às vezes não conseguem transmitir, não conseguem passar porque o professor não dá essa abertura. Então, nessa configuração onde o aluno consegue dialogar com os outros, com o professor, nós percebemos que ele consegue otimizar essas informações e muitas das vezes transformá-las em conhecimento. Então, os roteiros de estudos eles são muito vantajosos no que se refere às trocas de conhecimento, à interação com o aluno-professor. Aqui nesse ponto, nós vamos falar sobre as jornadas do roteiro de estudo. Então, o roteiro de estudo ele apresenta uma jornada, desde o seu levantamento do tema até a sua entrega para os alunos. O primeiro passo é o levantamento do tema. Esse levantamento do tema, a ser debatido, a ser visto nos roteiros, ele pode partir do professor e também dos alunos por meio de assembleias. Então, primeiro passo, levantamento do tema. Segundo passo, elaboração do roteiro pela equipe de professores. Então, esse é um ponto muito importante, porque quando os professores se unem para realizar o roteiro de estudo, né, eles ficam a par do que os outros professores estão planejando para os alunos. Isso facilita muito, porque a educação, para ser realmente bem feita, vamos dizer assim, ela precisa ter a característica de ser interdisciplinar. Então, a interdisciplinaridade é o quê? Quando o aluno consegue perceber que conteúdos da geografia também complementam conteúdos da história, conteúdos da física estão integrados na química, na biologia. Então, o que é o estudo interdisciplinar? É quando o aluno consegue perceber essas temáticas, esses assuntos interligados com as outras matérias. Então, é muito interessante
que o roteiro de estudo ele demanda essa configuração e beneficia, né, essa característica de interdisciplinaridade da educação. A validação, como próximo passo, ela ocorre mediante a observação da coordenação pedagógica. Então, a coordenação pedagógica avalia a elaboração do roteiro pelos professores, né, para verificar se as habilidades e competências exigidas estão sendo aplicadas, estão sendo vistas dentro do roteiro de estudo. O próximo passo é a entrega aos grupos. Então, a entrega ao grupo funciona da seguinte maneira: aquele grupo que terminou um roteiro anterior pode pegar o próximo roteiro de estudo, né, com atividades selecionadas, com conteúdos selecionados pelos professores. E, prosseguindo isso, a etapa de mediação. Essa etapa de mediação é uma etapa onde o professor, né, mediador, vai auxiliar esses grupos na resolução, no estudo desses roteiros. Então, o professor aqui, diferente do ensino tradicional, ele tem a função não de ensinar, de impor determinado conteúdo, mas de mediar o conhecimento. E muitas das vezes as dúvidas não são nem tiradas com o próprio professor, mas sim com a interação entre os grupos, né? Os alunos começam a interagir entre si e conseguem perceber, tirar as dúvidas. Às vezes, a necessidade do professor nem existe quando essa interação é bem feita. E, por fim, a finalização, que é a entrega do roteiro de estudo por parte dos grupos. Aqui eu coloquei para vocês uma ilustração, né, sobre o roteiro de estudo. Então, o primeiro passo é o levantamento do tema e assembleia com os alunos, elaboração do roteiro pelos educadores do salão ou os professores da sala de aula, validação do roteiro com coordenação pedagógica, a entrega aos grupos que finalizaram o roteiro anterior, mediação, né, a mediação pedagógica dos educadores do salão, da sala de aula, e a finalização, que é a avaliação para o recebimento do próximo roteiro. Então, percebam que os roteiros de estudo eles têm essa sistematização que favorece muito o aluno no final, porque, de certa forma, ele consegue compreender e assimilar muito mais as informações e transformá-las em conhecimento, né? Um aprendizado significativo, de fato. E agora nós vamos falar sobre os tipos de roteiros de estudos, né? Existem 4 tipos de roteiros de estudo: o roteiro integrado, um integrado intermediário, um integrado de avanço e temático. Esses roteiros apresentam similaridades entre si, as quais vocês vão perceber com o passar das aulas que eu vou estar falando, com o passar da aula, na verdade. Eu vou falar individualmente cada um para facilitar o entendimento de vocês. Mas antes de mais nada, eu queria discutir um pouco essa imagem que eu coloquei aqui. Percebam que a professora ela vai cortando, né, o pensamento dos alunos, mas o ponto muito intrigante é que o pensamento dela também já está cortado. Então, de certa forma, isso que a gente percebe é que os alunos, muitas das vezes, na maioria das vezes, são reflexos da formação do professor. Então, se o aluno apresenta um bom desempenho, né, muitas das vezes isso é devido à boa formação e o empenho do professor em fazer o aluno entender, o aluno compreender e assimilar os conhecimentos. Então, os professores que como na imagem são ilustrados, né, que apresentam esse pensamento quadrado, muitas das vezes vão repassar para os seus alunos o próprio pensamento deles. Então, se as metodologias ativas não forem empregadas, né, esse déficit na educação, né, que muitas das vezes nós presenciamos hoje, a educação dessa forma que está, se dá muitas das vezes pela falta ou pela má formação dos professores. Então, dando prosseguimento, nós vamos falar sobre o roteiro integrado. O roteiro integrado, ele, uma das suas características é a escolha dos temas. Diferentemente do roteiro temático, o roteiro integrado ele apresenta temáticas escolhidas pelos próprios professores. Então, essas temáticas elas vão ser escolhidas mediante as áreas do conhecimento. Então, humanas, ciências da natureza, exatas. Esses conhecimentos vão ser escolhidos mediante as áreas do conhecimento. Como está o próximo tópico.
E isso favorece a interdisciplinaridade, como eu já havia falado, né? Os alunos no roteiro de estudo, eles vão ter a possibilidade de interagir não apenas com um conteúdo determinado, mas sim com uma gama de conteúdos que se interligam. Isso vai facilitar bastante e facilita bastante, de fato, a aprendizagem por parte dos alunos. E o roteiro integrado, ele se dá por meio dessas atividades, por meio de pesquisas, por meio de reflexões, por meio de debates. Então, essa forma de ensinar, ela favorece muito o aluno, principalmente nessa questão da interdisciplinaridade, né? Quando ele consegue perceber assuntos, temáticas debatidas em uma disciplina, e ele consegue visualizar isso em outras, complementar em outras disciplinas. Então, o ensino interdisciplinar é um ensino muito importante e priorizado os roteiros integrados. Agora, dando prosseguimento, o roteiro intermediário e de avanço. O roteiro intermediário de avanço, eles apresentam algumas diferenças, apenas uma diferença, né? Então, eles vão ter temas interligados. O intermediário de avanço apresenta os mesmos temas debatidos pelo integrado, à luz das áreas do conhecimento, né? Então, ciências da natureza, ciências humanas, ciências exatas. Só que a finalidade dos roteiros intermediários de avanço é diferente. Eles têm a finalidade de alfabetização. Enquanto o intermediário prioriza a leitura, o de avanço prioriza a escrita. Então, eles vão apresentar uma outra configuração de roteiro, né? Então, essa outra configuração é, se refere aos textos, à forma que esse roteiro vai se configurar. Então, os textos são textos maiores, com letras de forma para facilitar a leitura, e isso vai também ser refletido nos roteiros de avanço, né? Onde os alunos vão ser instigados à escrita, enquanto no intermediário, instigados à fala, à leitura. Outra configuração do roteiro de estudo, além do tamanho das letras, os resumos. Os textos eles são resumidos. Enquanto no integrado os textos são dados por completo, o intermediário de avanço, além de apresentarem textos com letras maiúsculas facilitando a leitura, ele também vai apresentar textos resumidos, né, facilitando a aprendizagem por parte dos alunos. E, por fim, o processo educativo de cada aluno, ritmos e processos. O intermediário de avanço, ele leva em consideração justamente isso, o ritmo de cada aluno, o processo educativo de cada aluno, como eu havia dito. E nos remetendo lá para frente, lá para trás, na verdade, quando eu falei de sequências didáticas, onde o tempo do aluno não era levado em consideração, e sim do professor, onde ele estipulava as etapas e as atividades, a quantidade de atividades. Então, no intermediário de avanço, nós vamos ver que o tempo do aluno, o ritmo do aluno, ele é levado em consideração. E aqui nós vamos para o roteiro temático, né? O roteiro temático ele vem debater justamente questões sociais, questões do dia a dia, né? Questões a nível nacional, questões globais e, e de diferentes temas, como política, economia, acontecimentos locais ou mundiais, nacionais. Então, essa temática ela é muito válida, porque isso faz com que o aluno seja instigado, né, a falar, a demonstrar sua opinião, a opinar, a conviver, né, em um ambiente de pluralidade de ideias, que é justamente por meio dessa abordagem de temáticas. E aqui eu trouxe, né, uma tirinha para vocês, onde a professora pergunta, dentro da sala de aula, o que vocês gostariam de discutir nas nossas rodas de conversa, perdão? E uma aluna levanta a mão e fala: a gente poderia falar sobre gênero. E a professora responde: isso você conversa na sua casa ou em outro lugar fora da escola. Quem sugere outro tema? Então, Tirinha vem mostrar justamente, né, essa falha do ensino, onde não permite que o aluno ele tenha a possibilidade de falar sobre temas diversos, né? Por exemplo, nessa realidade aqui, a aluna queria falar sobre gênero, mas em outras realidades, as crianças querem falar de questões
inerentes à sua localidade, à sua comunidade, falar de problemas, problematizar as coisas, que é isso que os roteiros de estudos, as metodologias ativas fomentam, né? A problematização da realidade. Muitas das vezes os professores não estão dispostos ou ainda não estão capacitados para fazer esse diálogo com os alunos, deixando o ensino para eles, de certa forma, mais tradicional, vamos dizer assim. Agora nós vamos falar sobre os benefícios dos roteiros de estudo, né? Então eu elenquei aqui, primeiramente, dois benefícios que se refere, primeiramente, à aprendizagem significativa. Então, para Libânio, 1998, o professor media a relação ativa do aluno com a matéria, inclusive com os conteúdos próprios de sua disciplina, mas considerando o conhecimento, a experiência e o significado que o aluno traz para a sala de aula. Então, o Libânio ele vem mostrar, não ligar na metodologia ativa, mas é um pensamento que a metodologia ativa traz, que é justamente essa contextualização dos conteúdos, essa contextualização do aluno dentro da sala de aula. No momento que os conhecimentos inerentes ao aluno são vistos dentro da sala de aula, isso se torna muito mais prazeroso e às vezes pode fazer com que o aluno se torne cada vez mais autônomo e ativo na sua aprendizagem. Né? Então é muito interessante esse benefício que o roteiro de estudo traz, que é, de certa forma, a aprendizagem significativa por parte do aluno, né? Por meio da busca, por meio do aprendizado, de muitas das vezes o debate de temáticas atuais, temáticas da sua região. É muito interessante esse ponto. Outro ponto importante é a autonomia. Segundo Freire, 2005, a autonomia vai se constituindo na experiência de várias e inúmeras decisões que vão sendo tomadas. Então, nos roteiros de estudo, esse ponto ele é muito visto, a autonomia do aluno. No momento em que o aluno tem a possibilidade de escolha, a possibilidade de discutir, de debater temáticas, ele está sendo autônomo no seu aprendizado, ele está tendo uma autonomia no momento em que ele pode tomar decisões e não ficar submisso ao desejo dos professores, como são vistos nos contextos tradicionais de ensino. Outros benefícios, como eu havia dito anteriormente, é a percepção do próprio professor. Então, o professor, por meio desses roteiros de estudo, ele tem uma percepção, um panorama muito mais amplo a respeito dos seus alunos, a respeito do que os seus alunos estão assimilando dentro das aulas. Então, um dos benefícios muito importantes do roteiro de estudo é essa percepção dos professores no que se refere ao aprendizado dos alunos. Um próximo tópico, um próximo ponto é o ensino interdisciplinar, como eu havia dito anteriormente. Um dos benefícios muito importantes é essa interdisciplinaridade que os roteiros de estudos trazem para dentro da sala de aula. No momento em que o aluno consegue perceber, né, essas temáticas interligadas, disciplinas interligadas, o ensino se torna muito mais fácil para ele. Uma aprendizagem por assimilação, por conteúdos interligados, por conteúdos que estão inseridos em diversos contextos, mas que se complementam. Outro ponto é o trabalho em grupo. Como eu havia dito, é outro ponto muito importante, porque o aluno ele começa a conviver, né, nesse contexto de pluralidade de ideias, que muitas vezes os alunos não estão preparados. Né? Tem gente que se forma na faculdade e não está preparado para debater ideias, para conviver com ideias diferentes. Então, o aluno inserido nesse contexto, ele está sendo preparado, né, por meio do trabalho em grupo, a conviver com essa diferença, com essa pluralidade de ideias. E outro ponto muito importante são temáticas atuais de diversos contextos. Então, as temáticas escolhidas para serem debatidas nos roteiros de estudo são muitas das vezes temáticas atuais de diversos contextos. Isso facilita e se torna um ensino muito mais prazeroso para o aluno e muitas das vezes para o professor. Como eu havia dito antes, né, nós estamos vivendo o século XXI, onde existe essa era da alta informatização, da globalização, então os alunos eles estão cada vez mais indo para a sala de aula com conhecimento muito elevado, com um nível de informação muito elevado.
E o professor ali precisa mediar esses conhecimentos, precisa explorar, instigar que o aluno fale isso dentro da sala de aula. Então, os roteiros de estudo, eles instigam, eles fomentam que o aluno seja um ser crítico, ativo no seu aprendizado, por meio de debate de temáticas atuais, de diversos contextos. Então, pessoal, esse foi a minha contribuição. Espero que eu tenha ajudado, contribuído, né, com a formação ou com quem já está formado. É, os roteiros de estudo e as metodologias ativas são uma ferramenta, um mecanismo muito interessante para se utilizar dentro da sala de aula, principalmente, né, nesse cenário onde a educação não está sendo bem vista, onde a educação não está sendo bem priorizada no nosso país. Então, as metodologias ativas, os roteiros de estudo, né, são ferramentas muito interessantes para serem utilizadas dentro do contexto escolar. Então, essas são as minhas referências. Muito obrigado.